Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece, esse é o canal Bad Tips. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te peço humildemente aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa seu like no vídeo, que você deixa seu like, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, ficamos ali por um golzinho apenas. Beleza, galera? Então espero ter ajudado com os palpites, cravamos quase todos. Sem mais delongas, vamos para nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 27 de outubro de 2023, sexta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui nossos jogos, vamos lá para a Bulgária. Pela 15ª rodada, 10h30 da manhã, temos a equipe do CSKA Sofia e a equipe do Arda. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do CSKA, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Já o Arda, dos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. O CSKA Sofia, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já a equipe do Arda, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do CSKA está na terceira colocação, com 28 pontos. Em 13 jogos, fez 19 gols e sofreu 8. Já a equipe do Arda está na sexta colocação, com 23 pontos. Em 12 jogos, fez 21 gols e sofreu 8. Minha análise para essa partida é mais de 1,5. Ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Eslovênia. 14ª rodada, meio-dia e meia, temos a equipe do Celje e a equipe do Dunzali. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Celje, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já o Dunzali, os últimos 5 jogos, venceu apenas um e perdeu 4 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. O Celje, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou um também. Já o Dunzali, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Celje está na primeira colocação, com 29 pontos. Em 12 jogos, fez 28 gols e sofreu 10. Já a equipe do Dunzali está aqui na 8ª colocação, beirando aqui o grupo de rebaixamento, com apenas 11 pontos. Em 12 jogos, fez 16 gols, sofreu 21. Minha análise para essa partida, mais de 1,5 ou vitória da equipe do Celje. Vamos aqui agora para a Liga das Nações da UEFA, Liga Feminina. Meio-dia e 45, temos a Itália e Espanha. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe da Itália, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já a Espanha, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A Itália, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe da Espanha, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A Itália é a vice-lanterna aqui na terceira colocação, com 3 pontos. Em 2 jogos fez 1 gol e sofreu 1 também. Já a Espanha está aqui na primeira colocação, com 6 pontos. Em 2 jogos fez 8 gols e sofreu 2. Minha análise para essa partida, mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória da equipe da Espanha. Vamos aqui agora para a Croácia. 13ª rodada, 1 hora da tarde, temos a equipe do Slavia Belupo e o Hajduk Split. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Slavia, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Hajduk, dos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Slavia, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou um jogo e perdeu 2 jogos. Já o Hajduk, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Slavia está na 8ª colocação, com 13 pontos. Em 12 jogos fez 14 gols, sofreu 24. Já o Hajduk está na 2ª colocação, com 21 pontos. Em 11 jogos fez 13 gols, sofreu 8. Minha análise para essa partida é o mais de 1,5 ou vitória da equipe do Hajduk. Vamos aqui agora para a Alemanha, pela Liga Regional Nordeste. 2 horas da tarde, temos a equipe do Dinamo e o Victoria Berlim. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Dinamo, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Victoria Berlim, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Dinamo, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Victoria Berlim, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações.
O Dynamo está na segunda colocação com 24 pontos. Em 11 jogos fez 24 gols e sofreu 8. Já o Victoria Berlim está na sexta colocação com 19 pontos. Em 11 jogos fez 14 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida. Vamos de Dynamo, empate anula. O mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para a Liga Regional da Baviera, aqui na Alemanha também. 2 horas da tarde, temos a equipe do Bayern de Munique 2 e o Burghausen. Vamos analisar aqui os jogos. O Bayern de Munique, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já o Burghausen, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Bayern, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1 jogo. Já o Burghausen, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1 jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Bahia está na 8ª colocação, com 22 pontos. Em 13 jogos fez 32 gols, sofreu 27. Já o Burghausen está beirando aqui o grupo de abaixamento, na 14ª colocação, com 17 pontos. Em 17 jogos fez 22 gols, sofreu 30. Minha análise para essa partida, mais dos gols e meios, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Superliga da Dinamarca. 13ª rodada, 2 horas da tarde, temos a equipe do Midtjylland e a equipe do Lyngby. Vamos analisar aqui os jogos. O Midtjylland, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Lyngby, dos últimos 5, empatou 2, venceu apenas 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcas. O Midtjylland, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 1 e empatou 3 jogos. Já o Lyngby, jogando fora de casa, nos últimos 5, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Midtjylland está na 5ª colocação com 21 pontos. Em 12 jogos fez 17 gols, sofreu 16. Já o Lyngby está no grupo de abaixamento, na 7ª colocação com 15 pontos. Em 12 jogos fez 13 gols, sofreu 19. Minha análise para essa partida, mais de 1 gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Voltando lá para a Liga das Nações da UEFA, pela Liga Feminina. 2 horas da tarde, temos a equipe da Noruega e a equipe da França. Vamos analisar aqui os jogos. A Noruega, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe da França, dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe da Noruega, jogando em casa, dos últimos 5, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a França, jogando fora de casa, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A Noruega é a lanterna, aqui na 4ª colocação, com apenas 1 ponto. Em 2 jogos fez 3 gols e sofreu 4. Já a França é a líder, está aqui na 1ª colocação, com 6 pontos. Em 2 jogos fez 3 gols e sofreu nenhum até agora. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe da França, o mais de 1 gol e meio na partida. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na Liga das Nações, 3h45 da tarde, temos a equipe do Países Baixos e a equipe da Escócia. Vamos analisar aqui os jogos. O Países Baixos, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe da Escócia, dos últimos 5, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. O Países Baixos, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe da Escócia, jogando fora de casa, nos últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Países Baixos está aqui na 2ª colocação com 3 pontos. Em 2 jogos fez 3 gols, sofreu 3 também. Já a equipe da Escócia é a lanterna na 4ª colocação com apenas 1 ponto. Em 2 jogos fez 2 gols, sofreu 3. Minha análise para essa partida é mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória do Países Baixos. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Eslovênia temos a equipe do Celje e a equipe do Domžale. Coloquei aqui mais de 1 gol e meio na partida. Indo lá para a Croácia, temos a equipe do Slovan Belupo e a equipe do Hajduk Split. Coloquei mais de 1 gol e meio na partida também. Indo lá para a Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Midtjylland e a equipe do Lyngby. Coloquei mais de 1 gol e meio na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,92. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Também deixe seu like no vídeo, que você fortalece ainda mais aí nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!